Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Muito bem, já estamos conectados com o Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo. Diego, boa noite. Boa noite, Bruno. E estamos com o presidente do PSDB, Bruno Araújo. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Papo Antagonista, Bruno. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Um prazer enorme. Bruno, 21 de novembro, não é isso? As prévias estão marcadas do partido. Temos até aqui 3 candidatos, o Arthur Vigílio ali correndo por fora e João Dória e Eduardo Leite polarizando aí essa disputa. Vocês venderam as prévias do PSDB como algo inédito, algo novo, que poderia unir o partido, mas para a gente que está acompanhando, a impressão que passa é que, pelo contrário, a coisa está muito dividida e a coisa está acirrada. Vocês vão se arrepender dessas prévias, Bruno? Não, vamos lá. Foi uma decisão hoje que se mostra acertada. Ela é nova, no mínimo, para o PSDB, mas seguramente do tamanho da forma que nós estamos fazendo, com 1.300.000 pessoas filiados habilitados, 4.000, 5.000 vereadores, 500 prefeitos, 600 vice-prefeitos, 110 deputados estaduais, 33 deputados federais, 7 senadores, 3 governadores. É a primeira vez na história do partido e, com esse volume, seguramente, talvez a primeira vez na América Latina. O que, para nós, só é diferente da introdução. Eu não quero unidade. Unidade é para depois. Agora nós precisamos de briga, precisamos de disputa, precisamos de discordância, precisamos de pontos com visões diferentes, que caiba dentro do aspecto político-ideológico que é o do partido. Quem imaginar o que dizia a Kamala Harris, algum tempo atrás, o ano passado, sobre o John Biden, não imaginava um espaço de composição. Ou o que dizia, ou que foi a disputa de Bruno Covas com o João Dória e depois um vice do outro. Até lá, Diogo e Diego, nós queremos disputa severa, posições, um chutezinho na canela aqui, outro ali, de modo que não quebram a regra do jogo. E diferente do que houve no passado, que eram candidaturas quase naturais, e aquela coisa clássica, que se tomava um vinho num restaurante de São Paulo, escolhia o candidato, mas de fato havia candidaturas naturais, deixou de acontecer no PSDB, sobretudo com a decisão de fazer esse volume, essa movimentação partidária extremamente intensa, e que vai fazer não só bem ao PSDB, vai fazer bem à democracia brasileira. Nós estamos, Diogo, contratamos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um contrato de mais de R$1 milhão, com empresas de segurança de São Paulo e USP, com mais de 200, 300 mil de auditoria sobre a confecção desse aplicativo, para, com reconhecimento facial, identificando os dados do Tribunal Superior Eleitoral, permitir o acesso à votação desse volume de pessoas. Depois, esse aplicativo doado à Justiça Eleitoral e a todos os demais partidos. Então, vai fazer bem ao PSDB, espero que faça bem à democracia brasileira, que é muito incipiente ainda nesse modelo de escolhas. Bruno, a disputa, você tem razão, é extremamente saudável, revigora a democracia, mas vendo do lado de cá, eu tenho a sensação de que o João Dória é uma espécie de Paulo Maluf que vai comprando delegado aqui e ali. E isso torna essa disputa bastante menos democrática do que seria desejável, né? A gente não está falando de primárias como as americanas. Você citou a Kamala Harris e o Joe Biden. Não é que os eleitores tenham direito ao voto. É uma coisa interna e quem tem capacidade para reunir mais delegados, oferecendo até vantagens, eu acho, nessa campanha, acaba sendo beneficiado e favorecido, e isso certamente vai provocar um amargor lá na frente difícil de ser sanado. Olha, assim, primeiro, a gente parte do pressuposto que estão todos jogando conforme dentro da regra do jogo. Essa é a nossa expectativa, esse é o monitoramento e a forma com que o partido imagina que os resultados vão ser entregues da forma mais legítima, cada um com sua característica. Né? Um tem um ativo da vacina, o outro tem um ativo de juventude, de passar posições de coisa nova. O Arthur Vigílio tem uma história de posições muito firmes e claras sobre o que pensa.
Agora é interessante, porque nós estamos vendo, de fato, assim, que há clareza, a vida inteligente com pessoas que você não convive no ambiente do partido, que você não conhece, há posições de leitura do momento do Brasil, do perfil mais adequado ao interesse de cada região em relação ao João Dória, Arthur Vigílio ou Eduardo Leite. O fato é que as próprias pesquisas qualitativas hoje do PSDB mostram que, depois de 2018, depois daquele colapso eleitoral do PSDB de 2018, depois que desde 1994 era protagonista sempre no segundo turno, e fomos impactados com um resultado de 5%, 6% no primeiro turno da eleição presidencial, o eleitor brasileiro já enxerga dois momentos do PSDB. O PSDB, que foi fundamental na história política brasileira e que nos fez chegar até aqui, mas a gente identifica o PSDB de hoje como o PSDB que é a cara dessa disputa, o PSDB da disputa de Eduardo Leite com João Dória, com o protagonismo de um sênior ainda, com a presença de Arthur Vigílio. E é isso que nós também buscávamos, a possibilidade de nos atualizarmos e nos mantermos up-date nessa relação com o eleitorado brasileiro. Bruno, o Aécio Neves quase foi expulso do partido, não foi, muito pelo contrário, ficou, ganhou muita força, ficou ali um bom tempo na geladeira, ali fora dos holofotes na Câmara, acabou assumindo a importante comissão de Relações Exteriores, se aproximou muito do Arthur Lira. Se aproximar do Arthur Lira, querendo ou não, se aproximar do Palácio do Planalto. O PSDB, somente depois daqueles atos golpistas de 7 de setembro, decidiu, enfim, se colocar como oposição ao governo de Jair Bolsonaro, mas deixando para depois um posicionamento em relação ao eventual pedido de impeachment. A minha pergunta, diante de tudo isso, qual é o seu nível de tolerância, qual é o nível de tolerância do partido hoje com os bolsonaristas tucanos? Isso vai se acomodar até abril, os prazos de filiação. A gente sabe que no modelo de coalizão nossa há uma relação de fragilidade do Congresso na relação com o Executivo. Nós vimos o volume de recursos e de emendas que se disponibilizou nesse governo, como nunca houve em qualquer outro governo. Hoje o Congresso Nacional, que na origem da democracia é quem faz o orçamento, mas na prática era o Executivo quem exercia de fato o poder de manuseio disso tudo, se transformou no principal, mais importante protagonista de autorizar. Eu fui ministro de Estado, eu tinha acesso aos recursos e às fontes do próprio Ministério. Hoje, os ministros do governo Bolsonaro têm que pedir dinheiro, né? A relator do orçamento, a presidente da Câmara, aqueles que participaram da execução do orçamento. Isso é um erro. O próximo presidente da República vai ter que reequilibrar essa relação. Então, até abril, nós vamos ter, com os prazos de descompatibilização, uma clareza. O que eu fiz questão de chamar o partido foi para fixar, já no primeiro momento, uma posição firme oficial do partido em relação à posição de oposição. Isso vai começar a funilar para haver uma clareza em relação, sobretudo, com a data simbólica, no dia 21 de novembro, nós queremos, no dia 22 de novembro, a coesão completa de deputados e senadores anunciando apoio ao nosso candidato a presidente da República. Aqueles que não o fizerem, claro que não terão condições, né, de se manter na legenda. Nós temos perspectiva não só de que tenhamos um apoio muito consistente do ponto de vista interno, como abrir o leque de alianças. Em relação ao impeachment, Diego, eu fui protagonista de não pelo voto simbólico na autorização do processo da Dilma, mas porque acompanhei de perto. Nós fomos buscar a contratação dos pareceres jurídicos, buscar a Janaína Pascoal, nós fomos fonte da Joyce, colega sua jornalista na época, acompanhando de perto a chegada dos bolsonarismos que hoje tem mandato. Foram meses e meses de processo de negociação. O processo de impeachment poderia, em tese, resolver uma questão pontual nesse momento, mas impeachment precisa de elementos políticos, e no elemento político, o Congresso, o presidente da República tem o que você acabou de dizer, o controle pelo Centrão, elementos jurídicos, sim, fatos específicos, nós temos já que imputam, eventualmente, crime de responsabilidade, e elemento social. Nós vimos que os próprios eventos chamados depois por parte da oposição não mobilizam a população, que estão focados em saber como é que pagam suas contas, como é que sobrevive nesse momento tão grave, onde, graças a Deus, estamos saindo do processo de pandemia, mas do ponto de vista de crises econômicas
de crise econômica imensa. Mas o PSDB vai sim inteiro marchar com o candidato escolhido em 21 de novembro e vão ampliar esse leque de aliança para que o candidato escolhido seja o candidato de uma grande frente de alianças no ano que vem. Bruno, você sabe que, a propósito de ampliação do leque, os dois candidatos são praticamente opostos, né? O Eduardo Leite, é óbvio, todo mundo sabe disso, você melhor do que eu, do que o Diego, atrai apoios. Ele tem um nome hoje em dia transversal, que pode reunir gente de diversos espectros e regiões. Ele é um candidato novo e forte. O João Dória, a gente sabe que afasta o apoio dos outros partidos. Ele é limitado e ele vai provocar um isolamento desse partido nanico que você descreveu de 2018, com os 3%, 4% de votos dele, e num estado de solidão, porque ele não é capaz de atrair os demais partidos, as forças políticas, talvez nem empresariais. Então, isso limita muito o alcance do PSDB e faz com que ele permaneça nanico. Como é que você vê? Obviamente, você não pode falar tudo aqui para a gente, mas como é que você vê esse partido na mão do João Dória e isolado em relação ao resto da terceira via, centro, desse grupo que necessariamente vai se formar e que vai ter uma novidade a partir de novembro, provavelmente, que é a candidatura do Moro? É isso, Diogo. As prévias estão possibilitando que o filiado comum do PSDB, o detentor do mandato, faça a leitura do ativo pessoal de que cada candidato tem. Um deles tem a possibilidade de formar um leque maior de aliança. Outro tem uma capacidade de poder ter um discurso mais poderoso em relação a outro tema. Um terceiro candidato tem uma história interna do partido que tem e pode mobilizar um nicho diferente. Vai ser um mix de um pouco de cada disso, e espero que a leitura que o partido fizer com a escolha desse candidato em 21 de novembro possibilite que a gente tenha um espaço para poder articular, e claro, seja qualquer um dos candidatos escolhidos, nós vamos precisar e não vamos poder seguir nesse projeto de forma solitária. Eu acho que cada um tem a sua característica de buscar essa aliança. Um pode ser mais propenso no momento inicial, o outro pode ter alternativas de construir da sua forma esse leque de aliança. Então, a gente tem que esperar o que vem aí no dia 21 de novembro para seguir para a etapa seguinte. Cada dia, sua agonia. A primeira é conduzir, fazer com que as prévias deem certo, para depois ir buscar as alianças. Nessa linha do que o Diogo falou, Bruno, ontem a gente noticiou aqui no Antagonista que o Partido Verde e o Cidadania topam aí avançar nessas conversas sobre federação com vocês do PSDB, mas as chances são grandes se o Eduardo Leite for o escolhido. Se for o Dória, eu conversei com gente do Cidadania e do PV, eles acham que isso não vai para frente. Ontem ainda também, se me permite, eu conversava com um servidor público de carreira, há muitos anos aqui, trabalha na Esplanada, e ele desabafava comigo. Ele tenta acompanhar o noticiário político, mas não é todo mundo que tem estômago para fazer isso que a gente faz aqui por ossos do ofício. Mas ele dizia, não sei se é ingenuidade minha, mas como é que essa tal dessa terceira via não consegue sentar e resolver a situação que está clara, esse caminho, essa avenida aberta aí que as pesquisas estão mostrando, que a situação política toda está desenhando. E a gente ficou conversando ali um pouquinho sobre essa angústia que eu trago para você, Bruno. O que é isso? Essa vaidade, o que é que impede essa terceira via de o pessoal dar as mãos e assumir o comando do país? Tá aí, ó, me desculpe o clichê, mas é a faca e o queijo na mão, né? Espírito público, né? Agora, o próprio espírito público, se existir nesse ambiente coletivo, ele tem, Diego, um momento próprio para ser ativado. Nenhum dos partidos importantes player nesse jogo vai, antes do tempo, não é, botar suas cartas
na mesa. Nós abrimos simbolicamente o processo há agora 1 ano, falta para o pleito eleitoral. De certa forma, o PSDB terminou provocando, digamos assim, a agenda desse campo da terceira via, por conta da posição das prévias. E eu acho que a partir da escolha do candidato do PSDB, nós vamos talvez ter o elemento mais, sem nenhuma soberba, dizendo isso com maior, o elemento mais importante para startar, de fato, um processo, né, de construção, de renúncia de egos, de compreensão do que é que nós precisamos fazer para aglutinar. Eu, pessoalmente, acredito que se nós chegarmos com 2 importantes candidatos fora do extremismo, posto entre o presidente e o ex-presidente, eu acho que com 2 importantes candidatos, nós vamos afunilar lá na frente para o voto útil para um deles, e esse irá para o segundo turno, na minha compreensão, pode ser o presidente, será o presidente da República. E torço e trabalhamos para que possa ser o do PSDB. Vamos ver o que é que vai dar. 2 candidatos além do Ciro Gomes, você acha? Ou excluindo o Ciro Gomes? Eu Ciro. Eu acho que se nós tivermos o Ciro e mais um candidato, eu vejo como, ponto de vista estatístico, muito firme a posição de nós estarmos no segundo turno. Claro. Como você vê o Moro, como é que você vê? Ele vai se candidatar. Como é que você vê essa candidatura? Dentro do seu partido vai acontecer o quê? Vai haver uma implosão, uma explosão? Depende do que acontecer com a escolha. Quem será o escolhido? E a capacidade desse escolhido de poder negociar e compor a participação do PSDB. Eu digo sempre, não há como nós imaginarmos que possamos ir para um processo desse, dizendo que nós temos uma candidatura onde todos são obrigados a votar conosco. Mas, na hipótese de uma candidatura hoje, que está posta e vai seguir, que é a de Ciro Gomes, do PSDB confirmada, de Moro candidato a presidente da República, do Rodrigo Pacheco deixando o União Brasil hoje, o Democratas hoje, futuro União Brasil com a homologação, para ir para o partido do PSD, de Kassab. E aí nós começamos a pulverizar muito esse campo de alternativas, e aí a gente privilegia a possibilidade de uma manutenção mais firme no segundo turno de Bolsonaro, que hoje é o candidato mais frágil entre os 2 postos nesse campo mais extremo. Mas se nós reduzimos até para 3 no limite, Ciro com mais 2, é razoável que possa aglutinar-se para um entendimento lá na frente, ou que o voto útil vale. E quando a gente fala voto útil, não adianta nós, a imprensa, ficarmos eleitor, tá certo. Julho, agosto, onde é que vai estar? E aí, o voto útil? O voto útil vem a 7 dias da eleição, vem a 10 dias da eleição, e vem como algo onde a natureza atua sem qualquer tipo de participação, de qualquer outro brilhantismo. A própria sociedade identifica caminhos. Nós já vimos isso diversas vezes. Então, temos que aguardar e torcer para que se pulverize o menos possível. Bruno, eu sei que você tem um tempo apertado, a gente está finalizando já. Eu queria fazer uma última pergunta, que mais uma vez, fazer você verbalizar o que o Dória disse recentemente e virou notícia, porque vindo dele foi uma surpresa, ele dizendo que abriria mão da candidatura em vista de uma construção de uma terceira via. Eu queria ouvir de você, presidente do partido, qual é o apego que o PSDB tem à candidatura à corrida presidencial de 2022? Apego total, mas com respeito à diversidade. Veja, Dória, cada um tem um estilo. Talvez Dória tenha mais vontade do que todos os candidatos juntos, multiplicado por 5. O Eduardo Leite tem características outras, mas que o torna também muito poderoso, uma vez escolhido candidato. Qualquer um deles, escolhido em 21 de novembro, não vai poder sentar na mesa para dialogar com a sociedade e com outras candidaturas e dizendo eu só sigo se for eu. Vai ter que demonstrar, sobretudo, a possibilidade de ser um chefe de Estado e chefe de governo que devolva um ambiente de racionalidade, de respeito à comunidade internacional, da comunidade internacional ao Brasil, possibilidade de cuidar dos temas reais da vida dos brasileiros, emprego, desigualdade social. Ele vai ter que demonstrar a sua capacidade de liderança nesse processo de construção. Se conseguir fazê-lo, vai conseguir passar para a etapa seguinte. Se não, nós podemos seguir na mesma dificuldade e continuar tendo lá na frente ou uma das 2 alternativas que já conhecemos para onde nos leva, ou com alguém que não demonstra a sua capacidade de liderar, entregando confiança ao que grande parte da sociedade brasileira espera nesse momento.
E sem Tucano, como Fernando Henrique Cardoso, flertando com o PT, né? Porque essa é outra, flertando com o Lula, com o Lula no segundo turno. Deixa eu fazer um parênteses sobre Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é o presidente de honra do PSDB. Mas, assim, Fernando Henrique Cardoso não fala pelo PSDB, apesar de toda a simbologia e importância. Nós precisamos entender que Fernando Henrique Cardoso, ele preservou e ocupa um espaço importante na história contemporânea brasileira. Mas ele hoje se posiciona muito mais como um importante sociólogo, acadêmico, que foi presidente da República, que é respeitado pelo partido da qual o faz, mas não há como um partido tutelar um senhor de 90 anos de idade, doutor em sociologia, ex-presidente da República. Grande parte dos movimentos do presidente Fernando Henrique Cardoso não estão sintonizados com a posição política hoje do partido, embora o partido sempre faça uma referência à solidez da importância que ele teve na história política do país. Bruno, eu concordo. Fernando Henrique Cardoso não conta absolutamente nada. Você tem razão. Olha, a gente sabe, mas não da forma como querem, de fato, vincular as posições políticas do partido. Muito Obrigado. bem. Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB. Obrigado pela conversa. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, Diogo. Um abraço, Bruno. Obrigado, Diego. Muito obrigado, Bruno. Tchau, tchau. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista.